Atos capítulo 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Versículo 28. Salvos do naufrágio, Paulo e os demais 275 tripulantes do navio conseguiram chegar à ilha de Malta. Os bárbaros daquela ilha trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo auxiliava aqueles homens quando, de repente, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Aquele incidente era para os supersticiosos habitantes de Malta um mau presságio. Paulo, pensavam eles, deveria estar recebendo alguma espécie de castigo. Contudo, quando perceberam que nada lhe aconteceu e que não teve sequela alguma, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Ali, muitas curas foram realizadas e formados muitos laços de amizade. Observem que a Bíblia não relata que Paulo pregou naquele lugar, nem que houveram conversões. Simplesmente diz que muitos foram curados por intermédio de Paulo e que este e os demais foram recompensados com muitas honrarias. Naquele lugar, Paulo usou a linguagem que eles conseguiriam compreender. Atendendo-lhes às necessidades, refletiu o caráter de Cristo e com as mãos pregou mais do que o faria com a boca. Instruído pelo Espírito Santo, Paulo usou de sabedoria e bom senso. E muitos como Paulo, em lugares isolados ou austeros, iluminados pelo Espírito, têm irradiado a luz de Cristo através de uma vida altruísta, ainda que não profiram palavra alguma. Já em Roma, a realidade era outra. Perante um povo instruído acerca da palavra, Paulo precisou usar de severo discurso, a fim de alguma forma despertar-lhes da decadência espiritual. A mesma linguagem usada entre os bárbaros de Malta não seria compreendida pelos judeus de Roma, assim como seu discurso em Roma não seria compreendido em Malta. Em prisão domiciliar, Paulo recebeu os principais dos judeus e durante todo o dia procurou persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Alguns foram convencidos, outros, porém, permaneceram incrédulos, e diante de grande discordância, cumpriu-se novamente a profecia de Isaías. Isaías 6, de 9 ao 10. Recebendo todos que o procuravam, Paulo, apesar de limitado entre quatro paredes, não teve limitada a sua voz e nem o seu desejo de servir, pois continuou pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E é assim que termina este livro de Atos do Espírito Santo, em que cadeias humanas e nem estratégias satânicas podem impedir a perfeita obra que Deus planejou desde a fundação do mundo e que há de completar quando fizer novo céu e nova terra. Apocalipse 21:1. Que o testemunho de Paulo e dos demais apóstolos não tenha sido apenas a biografia de homens e mulheres da antiguidade, mas o chamado do Espírito Santo para que façamos a diferença como discípulos de Cristo hoje, como derradeiros trabalhadores da vinha do Senhor. Com sabedoria e bom senso, avancemos com fé naquele que em breve voltará e não tardará. Hebreus 10:37. Bom dia, discípulos de Jesus. Rosana Garcia Barros.